Bom dia, Juliano. Bom dia, Tomás, ouvintes da Canelinha FM. Estamos chegando nesta quarta-feira ensolarada, mais uma edição do Jornal da Manhã e já vamos com os nossos destaques então, Tomás. Vamos lá então, trazendo as notícias do dia. Olha, a Canelinha tem 8 novos casos confirmados do Covid nesta terça-feira. 1.390 pessoas foram os números da Covid de ontem, mortes pelo Brasil. Estado confirma 598 mil casos com 6.601 mortes pela Covid. Estados e municípios fecham o ano com o dobro de dinheiro em caixa. Vacinação de idosos acima de 90 anos deve começar já nos próximos dias em Tijucas. O Brasil já aplicou ao menos uma dose de vacina em mais de 4 milhões. E as negociações para a compra do medicamento da pequena Laurinha iniciam. Mãe e filha e neta são vacinadas no mesmo dia em São Paulo. Parto raro de bebê empelicado é registrado em Santa Catarina. Os destaques do esporte. No esporte hoje tem rodada importante do Campeonato Brasileiro e amanhã tem jogo, tem Mundial com o Palmeiras, só que não é a final, é a decisão pelo terceiro lugar, Tomás. Os destaques da segurança pública. Na segurança pública, após denúncias, uma mulher foi presa por crimes cometidos há quase 7 anos. Todas essas informações a partir de agora dentro do Jornal da Manhã, que traz para você também a previsão do tempo. No Jornal Bom Dia Canelinha, previsão do tempo. Mais um dia aí com temperatura amena durante a madrugada, porém teremos um dia aí um pouco mais quente do que os últimos dias. Com a entrada aí de chuva para os próximos dias, o tempo deve mudar. Hoje teremos aí talvez chuva aqui em nossa região, como tivemos durante a madrugada em algumas cidades aí, aqui do Vale inclusive, né? Vamos trazendo a previsão do tempo para hoje, quarta-feira, para todo o estado de Santa Catarina. Acompanhe as informações aqui no Jornal da Manhã. Acompanhe agora a previsão do tempo para esta quarta-feira. O dia começa com predomínio de sol na maior parte do estado. No decorrer do dia, a nebulosidade aumenta e entre a tarde e noite ocorrem pancadas de chuva com trovoadas isoladas no oeste, meio-oeste e planalto sul catarinense, nas áreas do Alto Vale do Itajaí e região serrana da Grande Florianópolis. A chuva chega no período noturno e com intensidade mais fraca. As temperaturas no estado estarão mais elevadas do que na terça-feira, com máximas acima dos 27, 28 graus na maior parte do estado e chegando até 30 graus no Planalto Norte Catarinense e no meio-oeste. Nas regiões do extremo oeste e litoral, as máximas chegam próximas de 33 graus e o vento sopra de sudeste, com variações de nordeste no período da tarde nas áreas do oeste ao litoral sul e com variações de leste nas demais regiões da Grande Florianópolis ao norte do estado. Na área oceânica, o mar continua um pouco mais alterado no período da manhã, com picos de onda que podem chegar aos 2 metros, principalmente ao sul de Florianópolis. Mas no decorrer do dia, os picos de ondas diminuem e não passam muitos de 1,5 metro. Marilene de Lima, meteorologista da Epagre-Cirã, com informações do tempo para todo o estado de Santa Catarina. Esta foi uma produção do Serviço de Rádio da Secretaria Executiva de Comunicação, em parceria com a Epagre-Cirã. E nós já vamos trazendo aí os destaques para você a partir de agora, Juliano. Olha, Tomás, vamos então com os destaques aí do município. A Covid-19, a Secretaria Municipal de Saúde informou nesta terça-feira, através do seu boletim diário, que Canelinha tem 8 novos casos confirmados da doença. Como nova política de divulgação dos dados, apenas os dados, os casos diários são divulgados, não mais os casos totais. Mas a administração municipal segue com um reforço diário para que as pessoas evitem as aglomerações, evitem sair de casa e não se esqueçam, se precisarem sair, a máscara ainda é obrigatória no município, Tomás. Vamos trazendo então as notícias aí nacionais para você. A média de mortes do país ontem registrou um número altíssimo de mortes aí nas últimas 24 horas. Foram 1.340 mortes ontem pela Covid. Média móvel completa 20 dias acima de 1.000. O consórcio de veículos de imprensa divulgou na noite de ontem, aí, às 20 horas, um novo levantamento dos números. O país registrou aí 1.340 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas, chegando ao total aí de 233.588 óbitos desde o início da pandemia. Com isso, a média móvel
de mortes no Brasil está em 1.029. Já são 20 dias com essa média móvel acima de 1.000. A variação é de menos 2% em comparação aos últimos dias, os últimos 14 dias, né? Indicando aí uma tendência de estabilidade nos óbitos pela doença. Já os números confirmados estão muito altos ainda, né? São 51.733, uma média móvel de 45.111 pessoas aí, uma variação de menos 12%, que também indica aí uma estabilidade. Já os estados aí que estão aí em queda, Santa Catarina nesse momento coloca aí o estado como em queda, número de mortes e também número aí dos infectados. Olha, já o governo do estado de Santa Catarina confirmou nesta terça-feira que o estado tem 598.737 casos confirmados da doença, sendo que 575.215 já estão recuperados e 16.921 continuam em acompanhamento. O dado foi divulgado nesta terça-feira. Até esta data, 6.601 óbitos foram causados pela doença. A taxa de letalidade segue sendo de 1,1%. Houve mais 44 óbitos registrados em relação à última atualização diária. O total de confirmados aumentou 2.785, enquanto 2.255 pessoas passaram a se enquadrar nos critérios para serem consideradas recuperadas. Esses dados resultam num crescimento de 486 no número de casos ativos. As 295 cidades catarinenses têm registro de casos confirmados e 273 registraram ao menos um óbito. A estimativa do governo do estado é que 281 tenham casos ativos. O local com a maior quantidade de casos segue sendo Joinville, a maior cidade do estado, que contabiliza 56.162 casos. Em seguida estão Florianópolis, a capital, Blumenau, São José, Criciúma, Palhoça, Balneário Camboriú, Chapecó, Itajaí e Brusque. Tomás? Vamos trazendo mais informações aí para você nesta manhã, então, aí de quarta-feira, sobre então aí as informações vindo aí direto de Brasília, né? Vamos falar aqui sobre a mãe, filha e neta que foram vacinadas no mesmo dia. É isso mesmo, mãe, filha e neta foram vacinadas contra a Covid-19 no mesmo dia. O motivo de comemoração na família, as três mulheres de 107, 90 e 66 anos receberam a primeira dose aí, já no dia de ontem, em Fernandópolis, interior de São Paulo, na terça-feira. Em entrevista ao G1, Francisca Pinheiro, de 66 anos, contou que o quanto ficou emocionada ver as equipes da área de saúde entrando no imóvel da família para aplicar aí a vacina Coronavac. A primeira a ser imunizada, a sua avó Francisca Cândida de Paula, de 107 anos. Em seguida, então, aí foi a mãe de Amélia Cândida, de 90 anos, e por último ela, que trabalha como cuidadora de idosos, por isso pôde ser vacinada. Foi um dia realmente especial para nós, ficamos muito felizes. Vivemos meses complicados por causa da pandemia. Só saí de casa para ir no mercado e resolver algumas coisas, mas tenho medo de trazer a doença para casa, contou Francisca Pinheiro. Ao G1, Francisca também relatou um sentimento de alívio ao ver a avó e a mãe recebendo a primeira dose por conta aí da doença, que os obrigam a não receber visitas, né, até o momento. Eu cuido da minha mãe e da minha avó. Minha mãe é lúcida, conversa e anda, mas minha avó é acamada. Ela foi perdendo a visão ao longo dos anos e também não consegue caminhar mais. Fiquei contente por também poder ser vacinada. As duas viram muitas coisas ao longo desses anos. Não merece mais passar por momentos complicados. Que legal, né, Juliano? Família inteira, né? Sendo vacinada, isso é muito importante. Olha, já que estamos falando em vacinação, Tijucas, isso mesmo, o município de Tijucas está para começar a vacinação de idosos acima de 90 anos. Estava prevista a chegada de mais doses da vacina da Coronavac em Tijucas para ontem, terça-feira. O município deve receber mais 200 doses que serão utilizadas para um público já estipulado pela Secretaria de Saúde, idosos com 90 anos ou mais. A expectativa da Secretaria de Saúde de Tijucas é imunizar todo o grupo de pessoas já mapeadas pelo município que integram o público-alvo desta fase de vacinação, num total de 118 idosos. O restante das doses deve dar continuidade à vacinação dos profissionais de saúde que ainda não foram imunizados. Para todos os idosos desta fase, a aplicação da vacina ocorrerá em domicílio. O responsável legal ou mesmo o próprio idoso deve entrar em contato com a unidade básica de saúde do bairro para agendar a aplicação da primeira dose da imunização. Abre aspas.
A secretaria espera a chegada do lote com 200 vacinas Coronavac ainda hoje, no caso ontem, terça-feira, por volta das 13 horas, e pretende vacinar os idosos e finalizar a vacinação dos profissionais de saúde. Ressaltou o secretário da Saúde de Tijucas, Wilson José Porcíncula, o popular tem. Tomás. Vamos agora trazendo mais informações essa manhã de quarta-feira, onde você está ouvindo aí o Jornal da Manhã. E trazendo, claro, aí sobre o Butantan, que recebeu aí nesta quarta-feira mais um novo lote de insumos aí para a produção da vacina Coronavac. O Instituto Butantan recebeu na manhã de hoje, quarta-feira, mais 5,6 milhões de litros de insumos para a produção de 8,7 milhões de doses da Coronavac, vacina contra a Covid-19, desenvolvida em parceria com o laboratório chinês, a Sinovac. A carga chegou ao aeroporto Cumbica, em Guarulhos, na Grande São Paulo, às 7 horas e 26 minutos. O voo vindo de Pequim, da China, fez escala no aeroporto de Lisboa, em Portugal. Cerca de 20 minutos após o avião pousar, a carga já começou a ser descarregada. Após a liberação pela alfândega, as doses serão envasadas e embaladas e, claro, rotuladas para distribuição na sede do Instituto Butantan a partir do dia 23 já de fevereiro. Com a chegada do novo lote de insumos, o Butantan totaliza 27 milhões de doses da vacina. Esse é o segundo lote de insumos que o Butantan recebe esse ano. O primeiro lote chegou em 3 de fevereiro pelo Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas. Esse lote vai ser entregue também no dia 23 desse mês ao Ministério da Saúde. A previsão do Butantan é receber a partir de abril aí total de insumos necessários para a produção de 46 milhões de doses contratadas e, claro, desse total 6 milhões foram importadas prontas da China. Até amanhã de hoje, quarta-feira, o estado de São Paulo tinha imunizado 1.020.000 pessoas e 106, né? Contra o coronavírus. No Brasil, eram cerca de 4 milhões de vacinados. Sobre a eficácia da vacina, a gente já trouxe a informação aqui. Juliano, ontem eu li informações de que o Egito, que é um dos países aí que está mais adiantado na vacinação, sim. Que já vacinou cerca de quase 50% da população, o número de mortes de idosos caiu 97%. Isso aí serve de como prova aí para aqueles que acham que a vacina não tem efeito ou que não há necessidade de tomar a vacina. Então, vamos começar a rever alguns conceitos, né, Tomás? Se Deus quiser, aí em breve, apesar dessa logística complicada, de todos os estresses envolvendo as negociações entre governo e fornecedores, que em breve a população possa estar vacinada, porque afinal a gente precisa voltar à vida normal, né, Tomás? Isso é bom, que mostra ao mundo que ela tem eficácia, né? E aí as pessoas, aquelas que dizem, não vou tomar vacina porque ela faz isso, ela faz aquilo, né? Ou seja, tem eficácia. Eu sou da seguinte opinião, vou ser bem sincero, Tomás, eu uso isso como regra para minha vida. Se você está doente, se você procura, seja o que for, eu quero um dentista, estou doente, eu procuro um especialista, eu vou entender e acatar aquilo que a pessoa que estudou uma vida inteira vai lhe dizer. A mesma métrica serve para a questão da vacina. Os caras são cientistas, estudam há anos, a gente toma vacina para tudo, para varíola, para tudo, e nunca questionamos a eficácia de nenhuma vacina. Por que agora, por conta dessa pandemia, essa briga com a China, esse diz que me diz que por que agora a gente tem que não acreditar nisso? É complicado, né? Mas tudo correr bem, em breve estaremos todos aí vacinados. Olha, temos mais uma boa notícia aí para os moradores da região, especialmente para os pais da pequena Ana Laura Orsi Batista e, claro, para a pequena que aí vem passando por uma privação no último ano. Após quase um ano, após ser diagnosticada com atrofia muscular espinhal, em março de 2020, a pequena Ana Laura Orsi Batista está na reta final de uma longa e preocupante espera. A pequena Laurinha ficou conhecida em todo o Vale do Rio Tijucas e Costa Esmeralda e também pelo Brasil, após diversas campanhas para levantar o montante necessário para que a menina pudesse tomar o medicamento Zolgensma, que só pode ser aplicado até os 2 anos de idade. Com valor arrecadado até o momento, que é de pouco mais de 10,3 milhões, as negociações para a compra do medicamento começaram. A família deve receber em breve o orçamento final. A negociação está sendo feita pelo médico responsável pela Laurinha e o Hospital Samaritano de São Paulo, onde ela receberá o medicamento. Segundo a família, o processo burocrático começou no ano passado, logo depois que Laurinha se recuperou da cirurgia de gastro. Então, aquela novela que parecia que iria ter um final triste, né? Aquele clima de suspense, aquela tensão por conta dessa campanha dos 12 milhões que inicialmente pareciam ser impossíveis de conseguir. Aí já estamos na reta final com 10,3 milhões arrecadado e a negociação pelo remédio já começou. Uma notícia muito boa, Tomás. A gente espera aí que nos próximos dias
a Laurinha consiga iniciar esse tratamento, porque foi um ano de batalha, um ano de muita dor, de muita privação para esse pequeno anjo, Tomás. Pois é, né? Acompanhando, inclusive eles vão ter uma coletiva de imprensa hoje. De imprensa, né? Então acredito que deve ter fechado aí a negociação, né? Para a compra já do Zolgensma, né? Que deve aí conseguir fazer o tratamento da Laurinha. Vai dar certo sim, com certeza. Nós estamos aí tentando contato aí com o prefeito Diogo Maciel, que está em Brasília, e para trazer ele ao vivo aí, para trazer algumas informações aí nessa manhã aqui de quarta-feira. Ele que foi a Brasília ontem em busca aí de recursos, né? Olha, chegou aqui um recado aqui do nosso ouvinte. O Cunha, minha cachorra aí fugiu de casa na última sexta-feira à tarde. Se alguém puder anunciar no rádio, né? O nome dela é Pandora. O tamanho aí dela é médio, pelagem preto e com cor branca. E ele dá recompensa aí a alguém que a encontrar. E ele, claro, agradece, né? Então, ela é uma cachorra preta e branca, né? Com suas patas brancas, enfim. E ela fugiu de casa na última sexta-feira. O Cunha aqui de Canelinha, então, ele chega a dar recompensa, né? Então, aí, se as pessoas puderem ajudar, é lá da Mecânica Cunha. E encontrá-la, claro, entre em contato aqui com a rádio e a gente repassa a informação lá. Tentamos o contato, não conseguimos. Não, ele deve estar em reunião, não atende. A gente vai no decorrer daqui do jornal, inclusive da manhã, tentar continuando o contato com o prefeito Diogo Maciel. Isso, então nós vamos aqui já trazendo as notícias nacionais para poder daqui um pouquinho já trazer o Diogo aqui dentro da nossa programação aqui do Jornal da Manhã. E tentamos aqui já o contato, né? Vamos tentando contato aqui com o prefeito aí, Diogo Maciel, que está lá em Brasília aí para trazer informações. Trabalhador que se negar a se vacinar contra a Covid-19 pode ser aí demitido, hein? Acompanhe as informações. O trabalhador que não quiser se vacinar contra a Covid pode sofrer sanções dos empregadores, que pode resultar até na demissão por justa causa. Essa é a avaliação do Ministério Público do Trabalho, o MPT, que está em um guia técnico publicado nesta semana. O órgão entende que a decisão recente do Supremo Tribunal Federal sobre a imunização e a legislação específica determina a obrigatoriedade da vacinação. Mas essa obrigação só será possível quando a vacina estiver disponível para toda a população. O Procurador-Geral do Trabalho, Alberto Balazeiro, explica que a vacina deve ser considerada, por exemplo, como capacete, um equipamento de proteção individual e coletivo do trabalhador. Ele explicou em entrevista à Rádio CBN que a demissão deve ser a última sanção possível. E ao final, não havendo possibilidade de teletrabalho, não havendo uma recusa completamente justificada, não havendo fatores médicos que afastem, e esses fatores médicos eles são individuais, aí sim você teria um cenário possível de sanções trabalhistas para evitar o contágio no meio do trabalho. Agora, essas sanções jamais começariam com a justa causa, elas começariam com as sanções trabalhistas como essa. Você tem advertência, você tem suspensão, até você chegar finalmente a uma eventual justa causa. A recusa à vacinação pelo empregado deve ter fundamento em situações excepcionais e justificadas, como alergia aos componentes da vacina, contraindicação médica, gestantes, entre outros. Para o Ministério Público do Trabalho, a vacina é tanto um direito como um dever de empregados e empregadores. O órgão aponta que cabe ao empregador adotar a imunização como medida de proteção coletiva e também esclarecer os trabalhadores sobre a importância da vacinação e as consequências jurídicas da recusa injustificada de se vacinar. Caso a empresa consiga as doses para a vacinação, ela deve ser aplicada sem ônus para o trabalhador. Da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passos. Vamos trazendo mais informações aí para você nessa manhã de quarta-feira. A volta às aulas presenciais em São Paulo tem baixa adesão de estudantes. O ano letivo começou nas escolas públicas estaduais de São Paulo com greve dos professores. Segundo o sindicato da categoria, a APUESP, 15% dos professores aderiram à greve. Mas, apesar da baixa adesão,
Para o sindicato, a paralisação foi positiva e coincide com o receio que muitas famílias têm tido em ver os estudantes de volta às atividades presenciais. A presidente da APEUESP, Bebel Noronha, estima que a proporção de alunos que compareceram às aulas ficou bem abaixo do limite estabelecido pelo governo, aí de 35% dos estudantes por sala de aula. Não foi um dia que o governo possa dizer assim, olha, conseguiu atingir a meta de 35 alunos de alunos por sala. Teve 5%. Teve escola que, sei lá, era de 200, 300 alunos, foram 5. O que demonstra que a sociedade, ela está bem dividida com relação a essa questão do volta às aulas neste momento de pandemia, porque conseguiu estar pior que o início da pandemia. O sindicato argumenta que a maioria das escolas públicas do estado não consegue cumprir os protocolos de segurança. Por isso, vem pedindo que as atividades presenciais sejam retomadas somente quando os funcionários de cada escola, incluindo os professores, sejam vacinados. Já o secretário de Educação do Estado, Rocieli Soares, diz que a greve foi baixa e não impediu as atividades presenciais em nenhuma das 4.500 escolas autorizadas a retomar as aulas. Os números são 5% de faltas que nós temos diariamente, né? Varia entre 4,5% e 5%. Para um primeiro dia, nós não batemos mais do que isso. Nós tivemos a mesma média do que qualquer outro dia, mesmo antes da pandemia. Nós não tivemos nenhuma escola que não teve atividade, por exemplo, por esse motivo. Todas as escolas que estavam programadas para ter atividades tiveram. Dos 3.300.000 alunos da rede pública estadual, cerca de 3 milhões já estão autorizados a retomar as atividades presenciais. Mas, ao contrário dos professores, o retorno não é obrigatório para os estudantes, que podem acompanhar as aulas de ensino à distância. Apesar da greve, os professores não interromperam as atividades remotas. Nessa quarta-feira está marcada uma nova assembleia. Estudantes, funcionários e familiares também estão sendo convocados. Da Rádio Nacional em São Paulo, Eliane Gonçalves. O programa vai incentivar a adoção e preservação de áreas da Amazônia. Com R$50 ou €10 por ano, qualquer cidadão ou empresa nacional ou estrangeira vai poder ajudar na conservação dos parques ambientais da Amazônia Legal. Foi lançado nesta terça-feira, no Palácio do Planalto, o programa Adote um Parque, com o objetivo de monitorar e proteger o maior bioma brasileiro de incêndios e desmatamentos, além de recuperar áreas degradadas. De acordo com o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, são 132 unidades de conservação que poderão ser adotadas. Juntas correspondem a 63 milhões de hectares, 15% do território da Amazônia. A adoção vai ser por hectare. O programa Adote um Parque, ele se destina a todas as unidades de conservação federais no Brasil, mas se inicia justamente por aquelas 132 unidades de conservação que estão na Amazônia. 132 unidades essas que em conjunto representam 15% daquela região. Portanto, um volume de área bastante expressivo que reúne um valor ambiental, de biodiversidade, socioeconômico, muito importante. A rede de supermercados Carrefour é a primeira empresa a aderir ao programa, com um investimento de cerca de R$4 milhões na reserva extrativista do Lago do Cunhã, em Rondônia. Outras empresas devem ser anunciadas nos próximos dias, somando R$14 milhões a serem alocados. De acordo com o governo, o programa tem um potencial de atrair R$3 bilhões por ano. Os interessados em contribuir para a preservação da Amazônia Legal vão celebrar um termo de doação com o ICMBio, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, e a transferência de recursos vai ser diretamente à administração da área protegida. Da TV Brasil em Brasília, para a Rádio Nacional, Tiago Bittencourt. Vamos trazendo mais informações. Já já a gente tenta contato novamente com o prefeito de Canelinha, Diogo Maciel, que está em Brasília aí, né? Tratando de assuntos aí para a cidade, e a gente vai tentar ir o contato com ele então. Decisão judicial obriga Detrans a imprimir documentos e veículos. Depois de permitidos somente de forma digital a partir deste ano, documentos como licenciamento anual e certificado de registro de veículos voltarão a ser aceitos em versão impressa.
Nos próximos dias, o DENATRAN, Departamento Nacional de Trânsito, vai publicar a norma que atende a liminar da desembargadora Marga Tessler, do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. A decisão da magistrada derruba os efeitos de parte da resolução do CONTRAN, o Conselho Nacional de Trânsito, que previa os 2 documentos veiculares somente por meio digital. Após a resolução, o Conselho Federal dos Despachantes Documentalistas do Brasil e outras entidades de Santa Catarina entraram com pedido para derrubar a exclusividade. Elas alegam que a resolução do CONTRAN viola a lei que garante a emissão de documentos por meio físico ou digital, a depender da escolha do dono do veículo. Essa mesma lei vai entrar em vigor somente em abril, e a desembargadora Marga Tessler argumenta que uma lei não pode ser ignorada por uma norma de hierarquia menor, a exemplo da resolução. Como a decisão é liminar e vale para todos os DETRANs do país, a ação precisa ser julgada no mérito, já que ainda tramita na Justiça Federal. Mas por meio de nota, o DENATRAN confirmou que foi notificado e não vai recorrer da decisão. Dessa forma, o DENATRAN vai publicar uma portaria nos próximos dias, permitindo, além da versão digital, uma versão física. O documento poderá ser impresso em casa de qualquer computador, em papel branco, formato A4. Quem não tiver impressora pode solicitar no DETRAN. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno. 723 novos professores efetivos dos estados foram oficializados. Acompanhe as informações. O governador Carlos Moisés e o secretário de Estado da Educação, Luiz Fernando Vampiro, realizaram nesta terça, dia 9, o ato de posse de 723 novos professores efetivos para a rede estadual de ensino a partir deste ano. Os profissionais foram aprovados na 4ª chamada do concurso público de ingresso no Magistério Público de 2017. O governador fala sobre o aumento do efetivo e do fortalecimento da educação de qualidade. No nosso projeto de fato efetivar e tornar essa relação aluno-professor mais estável, colocando mais efetivo na educação de Santa Catarina. No nosso governo já são mais de 3.400 novos professores chamados em concurso público, seguindo o nosso compromisso de fortalecer a educação pública de qualidade, de fortalecer todos aqueles que labutam em educação, as nossas escolas, além, obviamente, dos investimentos que fizemos e faremos em infraestrutura para a educação, para tornar a educação mais leve, para que haja realmente um prolongamento da casa, das pessoas, dos alunos, que eles se sintam de fato recebidos e amparados nas escolas, que seja um ambiente saudável, e para isso essa relação aluno-professor mais estável traz efetivamente um ganho para a educação e para todos os alunos e professores. A professora de Educação Física, Renata Miller Mendes, da Escola Maria Amália Cardoso, de Governador Celso Ramos, representou os docentes no evento. Ela conta que ser chamada no concurso é mais uma conquista na carreira que vislumbrou desde criança. Estou muito feliz, estou com bastante expectativa. Parece ser uma escola bem de comunidade, bem aconchegante, então a minha expectativa está bem grande em relação a poder fazer um trabalho bem legal. É muito importante, né, ter esse vínculo, mas esse vínculo é mais uma realização na minha carreira, mais uma conquista, e também estou muito feliz por ter sido convidada para vir aqui representar os professores que vão ser empossados nessa chamada. Desde o início da gestão do governador Carlos Moisés, já foram nomeados 3.476 profissionais de educação efetivos, cerca de 18% do total que atua na rede estadual. Os novos professores participam desde a última quarta de uma capacitação sobre os modelos de ensino a serem aplicados neste ano, incluindo a elaboração dos planos de aula. De Florianópolis, Fabiana Delis. Escolas da rede estadual recebem EPIs para retorno das atividades presenciais. As escolas da rede estadual de Santa Catarina estão recebendo equipamentos de produção individual, os EPIs, para o retorno seguro das atividades presenciais no próximo dia 18. Os investimentos da Secretaria de Estado da Educação passam de 8 milhões de reais, incluindo a compra de 1 milhão de máscaras, 42 mil frascos de álcool em gel, 23 mil dispensers, 4 mil totens, 3.500 termômetros digitais infravermelhos e 14 mil protetores faciais. Também foram adquiridos 98 mil litros de água sanitária e mais de 7 mil galões de 5 litros de sabonete líquido. O secretário de Estado da Educação, Luiz Fernando Vampiro, fala sobre as medidas de segurança adotadas para o retorno seguro das aulas presenciais. Respeitando todo um sentido de medidas de segurança, não só com a entrega
dos EPIs, né, que são as proteções individuais, como as escolas terão aferição de temperatura na entrada, máscaras foram disponibilizadas pelos alunos, termômetros, álcool em gel, enfim, os totens, é uma série de fatores que nós estamos construindo para a segurança daqueles que vão frequentar o ambiente escolar. A Secretaria de Estado da Saúde e a Defesa Civil também realizaram doações para a Secretaria de Educação, totalizando 2 milhões de máscaras, 21 mil pares de luvas descartáveis e 43 mil frascos de álcool em gel. Entre os materiais já adquiridos a serem distribuídos em 2021 estão 20 milhões de máscaras, 2 mil totens de álcool em gel e 7 mil protetores faciais. As escolas da rede estadual de ensino ainda receberam 12 milhões e 800 mil reais em repasse emergencial do governo federal para o retorno das aulas presenciais. O valor foi distribuído entre 1.110 unidades escolares, incluindo as descentralizadas. O recurso deve ser utilizado para a aquisição de materiais de higiene, contratação de serviços para desinfecção, compra de EPIs, adequação e serviços para manter regras sanitárias, pequenos reparos na infraestrutura escolar e também melhorias para o acesso dos professores e alunos à internet. De Florianópolis, Fabiana Delis. Vamos trazendo mais informações para você. Olha, a indústria catarinense registra a terceira maior alta do país em dezembro. Acompanhe. Os dados divulgados pelo IBGE nesta terça-feira, dia 9, mostram que a produção industrial em Santa Catarina continua avançando e aparece entre as maiores altas do país. Em dezembro, na série sem ajuste sazonal, o setor cresceu 18,7% na comparação com o mesmo mês de 2019. O resultado é o terceiro maior entre os 15 locais pesquisados pelo IBGE, atrás apenas do Rio Grande do Sul e Paraná. O índice catarinense também é maior que a média nacional, de 8,2%, como destaca o secretário de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável, Luciano Buligon. Fica demonstrado que, apesar da pandemia, do ano de muitas incertezas, a indústria catarinense, a nossa gente, acreditou muito em Santa Catarina e continuou trabalhando. Por isso, temos um índice 10% superior ao crescimento do Brasil. Santa Catarina tem, ao longo dos anos, demonstrado na força do trabalho da nossa gente a grande capacidade de enfrentar todas as dificuldades. O povo catarinense está demonstrando mais uma vez, nessa pandemia, no ano de 2020, que é com trabalho que se vence todas as crises. Em relação ao mês anterior, esse é o 8º crescimento consecutivo em Santa Catarina. De Florianópolis, Leonardo Franzoni. Canelinha FM 98,3. Essa é a minha rádio. Minha rádio. Empresas que apoiam culturalmente a Rádio Canelinha FM 98,3. A rádio da cidade. Agroestel Agropecuária, a parceria certa para o desenvolvimento de suas atividades. Na Agroestel você encontra assistência técnica e revenda Estil, artigos para caça e pesca, produtos PET, rações, medicamentos veterinários, ferramentas, insumos agrícolas, botas, luvas, lanternas e também vários outros produtos. Agroestel Agropecuária, localizada no Centro Comercial Tequinho, às margens da rodovia SC 410, quilômetro 15, com atendimento de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 18 horas e aos sábados das 7h30 ao meio-dia. Fone 32640013 ou pelo WhatsApp 998623152. Agroestel Agropecuária. Ô vizinha, eu sou a Maria. Eu indico a Elense Cred. Essa eu confio. Ô vizinha, eu sou a Laide, eu indico a Elense Cred. Alô Alaide, alô Maria. Meu compadre, veja só, eu estou preocupado, sem dinheiro aposentado, já não sei o que fazer. Fique tranquilo, pra tudo tem solução. A Elense tem dinheiro pra você. E o crédito lá é bom? É bom demais. E será que faz parcela? É claro que faz. Aposentado, pensionista e servidor, na Elense a gente tem valor. Elense, a gente tem valor. Vem pra Elense. Vem pra Elense.
Autoescola Canelinha, preparando e formando profissionais para o trânsito. Trabalha com habilitação, renovação de CNH, adição de categoria, aulas teóricas com data show, sala climatizada, veículos novos com ar e direção e ótimas condições de pagamento no cartão em até 10 vezes. E agora com financiamento em 24 vezes pelo Sicoob. Autoescola Canelinha, a direção certa com seriedade e compromisso. A nossa família para servir a sua. Na Rua Abílio Coelho, número 115, no centro de Canelinha. Fones 3264-0769 ou 9926-3203. Autoescola Canelinha, preparando para o trânsito. Na loja Aplique Arte Confecções e Informática, você encontra tudo o que precisa. Temos roupas adulto-infantil, presentes, perfumes, enxoval para bebê, uniformes escolares, computadores, notebooks, impressoras, peças e suprimentos. Loja Aplique Arte, Rua Manuel Francisco Correia 122, Rua da Câmara de Vereadores. Fone 3264-0031 ou WhatsApp 99629-9568. Venha você também para Aplique Arte Confecções e Informática. Rádio Difusão Comunitária Canelinha FM 98.3. ZYW 507, canal 252. Canelinha FM 98.3. A rádio da comunidade. Nós vamos aí trazendo as informações aí para você. Nós estamos aí tentando, né, o contato com o prefeito Diogo Maciel. Já tentamos contato também com a assessoria de imprensa, assessora Samara. Segundo as informações, ele estava com a agenda já para esse horário da manhã, né? E nós vamos então trazendo aqui as informações que a Samara nos passou, já que veio de ontem lá de Brasília já. Vídeos, né, trazendo já informações aí do trabalho dele de Brasília ontem, que ele esteve em Brasília já trazendo as informações, as últimas informações direto de Brasília com o Diogo Maciel, o prefeito. Acompanhe as informações. Estamos terminando agora o primeiro dia de visitas aqui em Brasília, né? Visitamos o Congresso, os parlamentares catarinenses, ratificando aqueles compromissos que já tínhamos ano passado e confirmando e firmando novos compromissos para o futuro de Canelinha, para o futuro da nossa cidade. É assim, através dessa troca de informações, é através da cooperação entre o Poder Legislativo do Estado e da União, junto com Canelinha, junto com o Poder Executivo de Canelinha, que a gente vai conseguir estar colocando em prática as obras que a gente quer. Ainda temos mais uma grande quantidade de visitas amanhã, temos novamente reunião para tratarmos de alguns assuntos, de algumas obras que não foram concluídas em Canelinha e de outras que pretendemos iniciar. Nos acompanhe nas redes sociais que você verá a nossa rotina aqui em Brasília. Quinta-feira estamos de volta, se Deus quiser, e sexta-feira estamos atendendo na Prefeitura, porque é assim, um trabalho que vamos conseguir aquela Canelinha que queremos. Muito obrigado. Ok, então nós trouxemos aí as informações que a Samara nos passou, Juliano. Infelizmente não conseguimos aí o contato com o prefeito Diogo Maciel, que está na capital brasileira, né? Em busca aí de recursos para a cidade, em contatos lá com políticos. Aí a gente vai atualizando, né, nas informações durante o dia. Ele deve estar em reunião, né? A gente sabe que as idas para lá sempre demandam essas reuniões, esse tempo. Então, o importante é que ele está lá trazendo sempre novidades e melhorias para o nosso município, Tomás. Ok, nós vamos aí já trazendo as informações já da segurança pública e logo após também do esporte. Olha, Tomás, na segurança pública temos aqui uma notícia de última hora, hein? Uma mulher com mandado de prisão ativo por furto foi presa durante a tarde da última segunda-feira em Porto Belo. O cumprimento foi realizado após denúncias de que a mesma estaria em uma residência do bairro Vila Nova. Com as informações, a Guarda Municipal deslocou viaturas até o local e conseguiu localizá-la. Em consulta ao sistema, foi constatado que a ordem para que ela fosse presa estava em aberto pelo crime cometido em 2014. Ao receber voz de prisão, a detida foi encaminhada para a Delegacia de Polícia Civil do município para os procedimentos de cumprimento da pena. E neste final de semana nós tivemos a Operação Choque de Ordem, que foi realizada em Tijucas, com a participação de diversos agentes da Polícia Militar, Polícia Civil, inclusive do DITRAN. Foram mais de 250 carros
vistoriados. Entre eles tivemos a apreensão de um traficante de drogas, 8 carros retidos e mais alguns termos circunstanciados que foram lavrados. A operação teve como objetivo aumentar a segurança no município, né? As blitz foram realizadas nas entradas e saídas do município de Tijucas para coibir a entrada aí de entorpecentes, bandidos, por conta principalmente dos últimos casos de assaltos e furtos no município. Tomás, os destaques da segurança pública. Pois é, né? Situação aí lamentável. Vamos trazer mais informações agora também aqui do esporte. E hoje a equipe do Internacional entra em campo, né, Juliano? Exatamente. Eu acho que não vai ganhar o título, Tomás. Eu tenho certeza e torço muito para que o Internacional não ganhe o título. O Interesport, um mira o título, o outro vai lutar contra o Z4. Isso mesmo. Hoje teremos rodada do Campeonato Brasileiro. A gente vai trazer a agenda aqui para você agora. Flamengo e Inter disputam ponto a ponto aí a liderança do Campeonato Brasileiro. O Inter líder com 66 pontos, o Flamengo em segundo lugar com 65. Hoje teremos Interesport às 19 horas, Fortaleza e Vasco às 19h15, São Paulo e Ceará às 21 horas, Fluminense e Atlético Mineiro 21h30 e Atlético Paranaense e Corinthians às 21h30. O jogo na casa do Timão. Como o Tomás falou, o Internacional hoje aí briga pelo título. Uma vitória hoje pode dar ao título ao Inter já no próximo final de semana. E o Flamengo busca aí a caça ao líder, né? 1 ponto de diferença. Amanhã teremos o Mundial de Clubes, a disputa do terceiro lugar entre Al-Ahly e Palmeiras. E a final entre Bayern de Munique e Tigres, um jogo, aí teremos um grande jogo, o Tigres que vem fazendo grande campanha aí no Mundial de Clubes. O Bayern, todo mundo esperava uma goleada sonora no jogo de ontem, aliás, na semifinal ganhou de 2-0 apenas e vai para a final enfrentando o Tigres do artilheiro da competição, o Gignac, ao lado do, claro, Lewandowski do Bayern de Munique. No final de semana tem rodada do Brasileirão, 36ª rodada com Goiás e Botafogo no sábado, Santos e Curitiba também no sábado e Atlético e Mineiro e Bahia, os 3 jogos realizados no sábado. Já no domingo, Flamengo e Corinthians, o clássico das nações, às 16 horas, Vasco e Inter também às 16 horas, Palmeiras e Fortaleza às 6h15, Atlético Paranaense e Atlético Goianiense às 6h15 e Grêmio e São Paulo às 8h30 da noite, fechando a 36ª rodada. Na segunda-feira, Ceará pega o Fluminense e o Sport, o Bragantino às 20 horas. Ao que tudo indica aí, as previsões são de que o Inter possa fechar o campeonato já esse final de semana. Eu torço muito para que isso não aconteça, Tomás. Eu ao contrário, né? Eu não quero o Flamengo, então o único que tem chance aí de não dar Flamengo é o Internacional. Olha, vamos trazendo aqui as informações aqui. O Internacional enfrenta o Sport hoje, quarta-feira. Temos vários jogos, como o Juliano trouxe, e vamos trazer também a repercussão desses jogos. E nesta quarta-feira teremos o prosseguimento da 35ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. O líder Internacional recebe o Sport no Beira-Rio em Porto Alegre. Fortaleza e Vasco da Gama jogam na Arena Castelão em busca de fugir do rebaixamento. O São Paulo, agora sem Fernando Diniz, encara o Ceará no Morumbi. Corinthians e Atlético Paranaense vão em busca de uma vaga na Taça Libertadores da América de 2021. Fluminense e Atlético Mineiro jogam no Maracanã. O Fluminense buscando uma vaga na Libertadores. O Galo de olho no título brasileiro. Teremos também estaduais pelo Brasil. Pelo Cearense, primeira fase, Guarani recebe o Barbalha, o Pacajus encara o Caucaia. Pelo Campeonato Goiano, teremos Atlético e Anápolis, Goiás e Aparecidense. E pelo Campeonato Tocantinense, o Tocantinópolis encara o Palmas. Da Rádio Nacional em Brasília, Bruno Mendes. Pois é, né? Nós tivemos aí, vamos ter os jogos, né, Juliano? E claro, aí que movimentam o final de semana. E é o seguinte, né? Olha só, nós temos aí jogos aí decisivos, né? Que podem, inclusive, como o Juliano falou, já terminar o Campeonato Brasileiro já no domingo. O Campeonato Brasileiro já pode terminar no domingo, né, Juliano? Olha, Tomás, eu na verdade eu não torço pelo Flamengo em si. Eu queria muito ver o Rogério Ceni, porque eu acho que ele merece um cara compenetrado, um cara totalmente focado no trabalho, um ídolo, né? Ele vai ter tempo, pode ficar tranquilo. Deixa essa Tomás não quer que o Flamengo... Não, dessa vez não, deixa assim que tá bom. Mas a gente espera aí, ao que tudo indica, é muito difícil acontecer, até porque o Sport, né, briga para não cair, é um time com a qualidade técnica bem abaixo, tá com o Thiago Neves ali que foi para lá, mas não vingou, fez um belíssimo gol no último jogo do Sport, um gol de bicicleta, mas as apresentações dele têm sido bem abaixo da média, mas imagina-se, né, que o Sport venha forte aí, porque tá brigando para não cair, mas o Inter
Não perdeu ainda, um empate no final de semana, um tropeço. Algumas rodadas de invencibilidade, briga aí para levar esse título. Eu ainda acredito que não vai levar, porque eu não boto muita fé no time do Abel. Acho que o Flamengo tem muito mais time. Acho também que está rolando alguma má vontade por conta de alguns jogadores, porque a gente sabe que o Rogério tem aquele jeito chato, turrão. Ele tira o Gabigol todos os jogos, o Gabigol faz cara feia. Isso explica um pouquinho, talvez, o porquê ele não tenha feito sucesso, não tenha vingado na Europa, né, Tomás? Tem uma marra maior do que a bola e fica complicado. Pois é. Vou falar um pouquinho sobre o São Paulo, já que você é São Paulino, né? Para finalizar aqui o Jornal da Manhã. O São Paulo, que demitiu aí o Diniz, praticamente fechou na noite de ontem o contrato, então, aí com o Hernan Crespo. Demitiu um projeto de técnico, né? Um cara que estava aí aprendendo e está trazendo outro. E o histórico dele é bem legal, desse cara aí, tá vindo aí. O São Paulino está nos ouvindo aí nesse momento, o São Paulino. Hernan Crespo, ele já treinou 3 clubes, 85 jogos, 28 vitórias, 21 empates e 36 derrotas. Que legal, né, cara? Eu acho que nós vamos ficar com saudade do Leco. Nós vamos ter saudade do Leco, eu acho. E o São Paulo, fechando o planejamento para a próxima temporada, espera a confirmação do seu novo treinador, que já deve ter fechado aí com Hernan Crespo. Por causa da longa paralisação dos torneios do ano passado, consequência da pandemia da Covid, esse ano terá apenas 3 dias para separar uma temporada do início da outra. O brasileiro termina dia 25 de fevereiro, o paulista já começa dia 28. Há uma expectativa de mudanças no elenco de São Paulo. A nova diretoria que assumiu em janeiro presta austeridade financeira num clube atolado de dívidas, em um grupo de jogadores com a folha salarial estimada em 12 milhões de reais. Mas o clube quer que o próximo treinador participe do processo. Ele também participará da análise de dispensas, renovações e possíveis reintegrações de jogadores que estão emprestados. A venda de Brenner na semana passada é citada como episódio atípico. A diretoria entendeu que o valor oferecido, 15 milhões de dólares, ou seja, 80 milhões de reais, além, claro, de 2 milhões condicionados ao bônus, era autossuficiente para que o negócio fosse finalizado. Pesou, claro, a necessidade de ter o dinheiro em caixa para pagar dívidas, compromissos e também investir aí nesse início de temporada. As outras situações, como renovações, o lateral Juan Fran e do meia Rojas, cujos contratos também terminam neste mês, ainda Gonzalo Carneiro com vínculo até março, dificilmente o uruguaio vai permanecer no Morumbi. O mais provável é que São Paulo finalize o processo de contratação do novo treinador até o final desta semana. Só lembrando que essa matéria foi escrita ontem, né? Então, ontem por volta da meia-noite, São Paulo parece que fechou com o Hernan Crespo. Olha, bem legal esses projetos de técnico lá no São Paulo, né? Eu vou dizer uma coisa, eu acho que pior que o Diniz não dá pra ser. Eu tenho... O Crespo, enquanto jogador, era um cara extremamente aguerrido, era um cara que jogava pra frente, os times dele têm esse DNA ofensivo de jogar pra frente. Eu estava lendo, inclusive, uma crítica ontem no artigo do PVC, onde ele, a tal saidinha de bola, né, que ficou tão marcada com o Diniz, ele trabalha com uma questão mais objetiva nessa saída de bola. Ele gosta de sair com a bola jogando, mas não é de ficar com teimosia de jogar só ali atrás. Se apertou, ele dá bicão pra frente, muitas bolas alçadas. Então ele é um treinador um pouquinho diferente. E sinceramente eu acho que precisa de um gás diferente. Os hermanos têm um pouquinho mais de brio, né, do que os jogadores brasileiros. Acho que mal não vai fazer. Agora é esperar pra ver, né? Pois é, para finalizar então aqui, só para finalizar, né, até essa notícia ia passando praticamente aqui, passando aqui já despercebida, e no dia de ontem, Juliano, só para finalizar aqui o nosso jornal, a última notícia, no dia de ontem, então nós tivemos aí a votação lá no STF, então para liberar aí as mensagens, né, sobre aí o processo contra Luiz Inácio Lula da Silva. E o STF abriu aí, né, a caixa preta, digamos assim, o diálogo entre os promotores de justiça e também o juiz Sérgio Moro, na época em que Lula foi preso, no dia de ontem. A imprensa nacional já diz que é uma brecha para que Luiz Inácio Lula da Silva possa ser inocentado de tudo, ou seja, o jeitinho brasileiro da justiça, né? Ontem foi 4-1 os votos, somente o Edson Fachin votou então por não liberar as mensagens. Lewandowski, inclusive, falou até mal do Sérgio Moro, disse que, enfim, é uma vaidade aí, né? Enfim, é preocupante o que está acontecendo, porque agora ontem já uma movimentação no Congresso entre bolsonaristas e lulistas
para então criar uma CPI da Lava Jato. Meu Deus. Ou seja, a Lava Jato vai ser enterrada porque assim, ó, vamos olhar bem o claro. Lava Jato, ou seja, agora a Lava Jato não presta mais, é isso? Vamos olhar bem o claro político, né? Pro Bolsonaro é perfeito ter o Lula como adversário na próxima. Vai ser esquerda contra a direita. O Brasil não quer esquerda. Entendeu? É lavada. Como é que tá a situação? Então assim, ó, é perfeito para a direita ter o Lula como adversário. Eles só não querem o Moro, porque o Moro vence todos no segundo turno. Então aí agora estão se unindo esquerda e direita para tentar tirar o Moro da disputa eleitoral. Vamos aguardar os próximos passos, as pessoas que acompanham aí os noticiários aí. O foco agora é o Moro, tentar derrubar o Moro para tentar limpar a barra então dessas pessoas aí que estão atoladas, inclusive não é só o Lula, né? Aí vai sair Eduardo Cunha, vai ser tudo a cadeia, né? Tudo a cadeia. Vai virar tudo santo da noite pro dia. E não se vê movimentação nenhuma no Brasil em relação a isso, né? Eu acho que hoje inclusive, tirei até a foto, 4,57 um litro de gasolina. 4,57. Olha, nisso para fechar o jornal, vou parafrasear então os nossos amigos do Das Aranha, lá de Florianópolis, da música E País, um trecho que diz assim: E país, deixar o teu povo faminto e feliz. Eu acho que esse vai ser o final das contas, porque não sabemos onde vamos parar, Tomás. Quando lembro que o Brasil parou, vou repetir, por 30 centavos numa passagem de ônibus em São Paulo, que aconteceu aquela muvuca toda no Brasil, e hoje nós estamos pagando quase 1,50 a mais um litro de gasolina e não está acontecendo nada. Não só isso, né? O preço de tudo tá na tampa, tá tudo lá em cima e tá tudo certo, ninguém fala nada, mas... Vamos embora? Vamos embora então. www.canelinhafm.com, nosso site para você conferir as notícias atualizadas, Canelinha FM 98.3, nossa página no Facebook e o nosso Instagram, Rádio Canelinha FM SC. Segue a gente, amanhã estamos de volta às 8 da manhã. Ok, vamos embora. Amanhã a gente volta, quinta-feira, com mais um Jornal da Manhã. E a gente vai tentando contato aí com o prefeito Diogo Maciel. Assim que a gente conseguiu, o nosso amigo Toco atualiza lá no site lá da Canelinha FM. Lembrando, essa edição será reprisada a partir das 12 horas dentro do jornal. Boa tarde, Canelinha. Você ouviu aqui na Canelinha FM, Jornal Bom Dia Canelinha. Rádio Difusão Comunitária Canelinha FM 98.3. ZYW 507, canal 252. Canelinha FM 98.3. A rádio da comunidade. 8h58. Empresas que apoiam culturalmente a Rádio Canelinha.